Oi, seja muito bem-vindo ao novo formato do Conexão Social. Que nas três primeiras edições, nos primeiros episódios, nós fizemos um formato mais como se fosse um podcast, né? Um monocast, como eu digo, né? Que é um podcast de apenas uma pessoa. E estamos experimentando esse formato agora e eu gostaria de receber a tua opinião. Qual o formato que você mais deseja? E se você não é inscrito nesse canal, por favor, né, ajuda nós, né? Se inscreva nesse canal, ative o sininho de notificação para que o doutor algoritmo do YouTube entenda que este é um assunto muito relevante. E hoje nós vamos falar com você, tesoureiro. Você não vai escapar, não. Hoje eu quero falar diretamente com os tesoureiros e também com os conselheiros fiscais, que é um assunto que também demanda de conhecimento para os conselheiros fiscais e também todo gestor de uma organização da sociedade civil. Então, quando nós falamos gestor, nós estamos falando na pessoa do presidente, do vice, do secretário, do senhor tesoureiro e de todas as pessoas, todos os órgãos que delibera, né, o que fiscaliza uma organização da sociedade civil que demanda muito do seu tamanho estrutural. Existem grandes organizações com muitos órgãos que deliberam, que fiscalizam, que executam, né, que fazem a gestão. E os pequenos têm uma organização aí, uma gestão mais enxuta. Eu sempre digo isso para aqueles que estão iniciando, né, os stakeholders, as partes interessantes, interessadas, melhor dizendo, né, que estão fundando uma organização da sociedade civil. Eu digo que quanto mais enxuta, melhor nas tomadas de decisões. Não precisa ter uma diretoria com 500 mil pessoas, presidente, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 40º vice-presidente e 48º tesoureiro. Então, se a organização não tem demanda para tantas pessoas mandando, é melhor ter uma diretoria bem enxutinha. Professor, o que você fala de diretoria enxuta? Eu digo de 4 pessoas na diretoria executiva, que nós chamamos de diretoria executiva, né? O presidente, vice, secretário, tesoureiro, que vão executar, na verdade, a gestão, e pelo menos 3 pessoas na fiscalização, como conselheiros fiscais. Eu acredito que essa quantidade de pessoas já se faz suficiente para que a organização tenha aí um bom direcionamento, uma boa gestão, porque não importa ter quantidade de pessoas e todos não estiverem imbuídos no mesmo propósito. Isso é muito importante nós falarmos, tá bom? Mas seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Social. Este é um podcast, né? Fala, professor, mas podcast não é assim, mas eu vou dar o nome de podcast, Conexão Social, que tem aí a finalidade de auxiliar você, que é um gestor, faz parte de uma associação, de uma igreja, de uma fundação, de uma cooperativa social, ok? Você que precisa ter um pouco mais de conhecimento na hora da tomada de decisões. Uma coisa é certa, você não sairá daqui deste episódio do Conexão Social pior do que você entrou e nem mais ignorante. Você pode sair com mais dúvidas, porque eu vou provocar você aí de forma intensa, de maneira intensa, principalmente a pessoa do tesoureiro. Outra pessoa que eu não coloquei aqui na lista, eu falei do tesoureiro, falei do conselheiro fiscal, dos seus gestores no total, mas eu quero também falar com a minha classe, né? A classe dos contadores, porque eu sou contador de formação e eu quero também falar com os contadores. Aliás, os contadores, os tesoureiros têm que estar juntos, eles têm que caminhar juntos, porque se eles não caminharem juntos, com certeza a organização da sociedade civil ela terá diversos danos, não estrutural, mas na sua parte financeira e contábil.
E aonde tudo isso deságua? Deságua na prestação de contas. Porque é o seguinte, uma organização da sociedade civil, ela tem que trabalhar por projetos. Eu digo que é obrigatório trabalhar por projeto, não importa o tamanho, projeto, as atividades, os programas, e cada um tem que ter, né, cada projeto, eu vou falar projeto, tá? Porque nós estamos falando de curto, médio e longo prazo, mas eu vou utilizar a palavra projeto para ficar mais fácil no raciocínio. Ok? Tudo bem que possa ser que você seja um expert no terceiro setor, você seja um contador experiente, um advogado experiente, um consultor, mas eu também dou aula para pessoas que têm um grau de instrução bastante deficiente e que fazem, via de regra, um trabalho excepcional. Eu tenho orgulho de alguns clientes que nós temos na área do terceiro setor, né, na parte tanto da escola quanto na parte contábil, pessoas que não têm um grau de instrução muito elevado, porém, eles fazem um trabalho de dar inveja em muitas grandes organizações. A única coisa que essa pessoa não tem é uma instrução educacional, como muitos têm, mas ela tem ali uma expertise muito, um tácito, né, muito grande. Então observe muito bem, porque se a organização trabalhar por projetos e ter separado e definitivo uma organização financeira por projetos, tudo vai ocorrer muito bem. Porque quando você trabalha por projetos e tem uma previsibilidade orçamentária por projetos, a tesouraria ela vai estar organizada da maneira necessária que um contador necessita para que ele possa, então, no final, junto, de mão dada com o tesoureiro e junto com os demais gestores, prestar contas dos projetos. E eu digo para você que isso tem que ser feito independentemente se aquele projeto está sendo financiado ou não pela administração pública através de algum dos instrumentos jurídicos de contratualização de acordo com a Lei 13.019 de 2014, a conhecida como Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil e também denominada Lei de Parceria, tá ok? Então, independentemente de qual instrumento jurídico de contratualização, se é fomento, se é cooperação, né, qual que é, se é colaboração, porque há uma diferença e você pode, no nosso curso Captação de Recursos, na Escola Terceiro Setor, nós tratamos muito sobre os instrumentos jurídicos de contratualização, que está lá pautada na Lei 13.019, você precisa ter um conhecimento acerca disso. Isso é preponderante, né? Contídio sine qua non, como eu digo, né? Como é o ditado popular, não é só eu que digo, é um ditado popular. Então, quando a organização, independentemente se está, né, com uma parceria com a administração pública ou até mesmo alguma entidade privada, alguma empresa privada que abrir um edital de chamamento ali para poder realizar algum projeto social, não importa qual é o meio, possa ser que o projeto está sendo financiado exclusivamente por verbas não carimbadas, através dos associados contribuintes, através de doações recebidas por pessoa jurídica ou pessoas físicas. Porém, este projeto ele precisa ser controlado financeiramente, separado dos demais projetos, para que nós possamos, então, prestar contas da maneira correta e até um exercício que eu sempre falo para os nossos clientes que acabaram de abrir uma organização da sociedade civil, uma associação, ou um nome popular que ainda no Brasil é muito utilizado, eu acredito até que erroneamente, ONG, Organização Não Governamental, né? Que esse é um nome popular que não faz jus ao artigo 44 do Código Civil brasileiro, né?
Então observe bem, a partir do momento que uma organização abriu e vai começar o seu primeiro projeto, eu sempre digo a eles: faça, né, o controle financeiro e contábil por projetos. Ah, professor, mas a gente tem 10 projetos. É isso mesmo. Tudo vai desaguar numa única contabilidade, mas no financeiro precisa ter projeto por projeto. E na contabilidade, o contador expert no terceiro setor também vai fazer uma contabilidade identificando qual é aquele projeto, para que os gestores tenham condições de pegar um balanço nas mãos e saber qual é o projeto que deu a ele o maior resultado. E eu falo não resultado em superávit e déficit, porque no terceiro setor não existe lucro ou prejuízo, existe superávit ou déficit, tá bom? Isso nós falamos muito também no nosso curso básico de contabilidade, voltado para você, gestor, voltado para você, tesoureiro, para você, conselheiro fiscal, tá ok? Então precisa ser feito desta forma, porque se a tesouraria não tiver esta organização, e quando eu falo organização, eu falo em todos os aspectos, nos aspectos mais brando, quando daqueles mais robusto. Por exemplo, eu vejo muito tesoureiro que ainda tem o hábito de fazer os seus lançamentos financeiros da associação, pasmem, pasmem, ainda naquele caderno, naquele livro caixa, e quando eu vejo aquilo, eu tenho ojeriza, eu falo: "Pelo amor de Deus, não faça isso". Porque hoje um sistema, né, de controle, um RP financeiro, existem uns valores bastante expressivos, eu sei disso, mas existe RP gratuito. Ainda que: "Ah, professor, e se eu fizer numa planilha financeira?". Me perdoa, eu também não sou favorável a planilhas. E olha que eu sou contador, eu utilizo planilha sempre. Mas para fazer uma gestão, se você não tiver pleno conhecimento em Excel, a ponto de você ter a condição de automatizar até mesmo um backup das informações, você está suscetível a perder tudo que você fez, em instantes. Então, um RP é um sistema que você pode controlar pelo computador, tem alguns até que pelo celular você consegue fazer a gestão. Isso é muito importante. Eu vou dar aqui alguns toques, tá bom, tesoureiro? Eu vou te dar aqui algumas informações que é importante. Para alguns parece que será banal, mas para quem está do outro lado do balcão, um contador que receberá as informações, o contador saberá o que eu estou dizendo. Até porque hoje, graças a Deus, né, a contabilidade tem a condição de ser bastante automática e digitalizada. Eu não digo online, porque a contabilidade online, para mim, não é uma contabilidade séria, tá bom? Porque a contabilidade online, ela trabalha com aplicativo que você mesmo faz seus lançamentos e ali mesmo, já está, entre aspas, "tudo pronto", né, não há uma grande verificação, mas nós trabalhamos e eu sou adepto à contabilidade digital, aonde não tem papel. Papel não tem papel na contabilidade digital, nem na online também não tem. Mas o papel que existe na contabilidade digital, ele é digitalizado, porque tudo hoje é digital. Eu não sei se é infelizmente ou felizmente, mas tudo hoje está no campo do digital, né. Você tira um extrato bancário, você não imprime mais, você consegue na tela do seu celular, você fazer a verificação. Então a documentação é enviado tudo de maneira digital, né, para a empresa que eu sou um dos proprietários, a empresa de contabilidade, e ali é lançado automaticamente numa plataforma que nós temos, que vai fazer a conversão daquela documentação. Não que não seja trabalhoso, viu? É muito trabalhoso. Então, tesoureiro, pelo menos você tem um RP financeiro, isso já é de grande valia. Outra, orientação de todas as pessoas que movimentam algum recurso financeiro dentro da associação, para que tudo que for feito
né, nesta ordem seja feito com comprovação. Exatamente, não se compra uma bala, não se adquire uma caneta sem documento numa organização da sociedade civil séria, séria. Estamos falando aqui de uma organização que de fato quer, fazer um trabalho, cujo o resultado seja um resultado que trará à organização da sociedade civil ou todas os resultados das finalidades que está lá no estatuto. No estatuto social da organização tem as suas finalidades, o porquê que aquela entidade existe, e este é o resultado que se espera. E este resultado demanda muito do esforço, da expertise do tesoureiro. Por isso que eu sou um defensor que todo tesoureiro ele tem que ser uma pessoa que busca conhecimento, ele tem que buscar informação, ele tem que estudar. Não se pode eleger um tesoureiro apenas porque ele é gente boa, porque ele é gente fina, porque ele faz parte dos fundadores da entidade, porque ele vestiu a camisa, porque ele é uma pessoa eloquente, porque ele tem network, mas tudo isso não valerá de nada se ele não tiver conhecimento profundo na área de finanças e pelo menos o conhecimento básico e médio em contabilidade. E muitos falam, Paulo, mas precisa disso? Você que de repente é um tesoureiro que está assistindo agora o Conexão Social, e eu digo para você, precisa sim, precisa com certeza. Ah, mas eu fui eleito, como chega muito perguntas assim para nós, né, para nossa equipe, para a professora Rosilene, que é expert na área da elaboração de projetos sociais, da captação de recursos, eu não conheço ninguém como ela. É uma pessoa excepcional nessa área que é uma das sócias aqui da escola Terceiro Setor, assim como a Raquel, que trabalha, né, dentro da escola e leciona na área de captação de recursos para restauração de patrimônio público. Vocês vão assistir aula com essas pessoas e elas têm um conhecimento muito expressivo. Então vamos lá. Então, se o tesoureiro ele foi eleito e ele não tem esse conhecimento, ele tem que se comprometer a buscar esse conhecimento. Ele vai estudar, porque se ele não estiver preparado para esta realização, ele irá prejudicar e não pouco, ele vai prejudicar muito a organização da sociedade civil, ok? A segunda dica que eu quero dar, não sei quantas dicas, mas a segunda dica é justamente essa organização documental. Alguém da administração, né, dos gestores, o presidente, vamos colocar aqui um exemplo da pessoa do presidente. Ele foi, e comprou, você viu ele chegando com uma sacolinha com material de escritório para organização, com papel, folha de sulfite, caneta, por conta do escritório da organização, precisava daquela compra. Ok, primeiro, aquela compra ela tem que ser realizada de acordo com o que está no fluxo de caixa da organização. Então, ainda que o presidente, teoricamente, tenha, né, no organograma da organização, tenha mais poder que o tesoureiro, mas o correto é ele não adquirir nada sem a consulta prévia ao tesoureiro, ao departamento financeiro, para saber se cabe no fluxo de caixa uma compra de X valor em média. E não o gestor simplesmente ver que tem algum dinheiro na conta e ver uma necessidade ir lá comprar. Tem que ser conversado anteriormente com a pessoa que pode dizer não, podemos comprar, ou sim, podemos comprar, né? E isso depende muito também do relacionamento pessoal entre essas pessoas e também no campo profissional. Tem que haver respeito no trato e naquilo que foi, né, ajustado, contratado entre as partes, né? O presidente, ele não tem simplesmente o poder de ir lá e fazer aquilo que lhe der na telha,
Mas nesse cenário, vamos supor que o presidente vem vindo carregando uma sacolinha. O tesoureiro olha, suponhamos que ele estava sabendo, foi feita uma conversa prévia, foi realizada uma conversa prévia, viu-se que tinha condições, que aquele valor que está no caixa não iria sofrer, né, nenhum prejuízo no pagamento, né, das despesas e custos estruturais e operacionais da organização, se o presidente gastasse X valor. O valor também tem que ser definido, né, de forma prévia. Mas o tesoureiro olha o presidente e pede para ele, estende a mão, pedindo o quê? Documentação fiscal. Documentação fiscal. Dependendo do que se comprou, não tem negocinho, daqueles pedidinhos, sabe, porque às vezes você vai a algumas lojas, departamento, papelaria, eles entregam para você aquele pedido, que é um pedido que tem no sistema, porque eles não querem emitir uma nota fiscal, porque eles não querem pagar imposto, problema deles que eles não querem pagar o imposto. Você tem que prestar conta futuramente. Eu vejo organização que adquire, por exemplo, compra um computador e vem com aquele pedidinho, assim, que recebeu na loja. Quando a nossa equipe da contabilidade vê isso, a equipe já liga para o tesoureiro e fala: "Volta lá na loja e pode solicitar para eles uma nota fiscal", porque esse é um ativo imobilizado. Ele precisa ser, plenamente, corretamente documentado, até por garantia da própria organização. E muitos tesoureiros acabam engolindo e aceitando qualquer coisa, qualquer coisa. Ah, alguém, um voluntário que seja, um funcionário ou próprio alguém da administração, uma pessoa da administração pediu um reembolso de combustível que ele utilizou para poder realizar um trabalho da organização. Ok, o reembolso será feito de acordo com a nota fiscal do gasto. Ah, mas isso, professor, não é desconfiança, não é desconfiar da pessoa, a pessoa não falou um valor, a gente não tem que crer e lançar ali no financeiro, não é questão de desconfiança, porque se tiver esse pé de relacionamento, a organização está passando por um problema muito sério. Se o tesoureiro tiver ficar inibido de solicitar esse tipo de documentação para quem quer um reembolso ou para o próprio presidente, o que seja, eu falo que tem que parar tudo, sentar e fazer um brainstorming, né, uma chuva de ideias, de conversa, para poder solucionar tudo isso que está acontecendo no campo do relacionamento. Porque profissional que é profissional, ele não vai ficar, dodói, porque o tesoureiro falou: "Cara, você quer um reembolso? Ok. Primeiro vamos ver aqui a requisição, você solicitou ou não solicitou essa despesa? Você informou anteriormente?" Né, se queria fazer essa despesa, ou se sim ou não, vamos supor que sim, então eu só preciso do documento fiscal para que eu possa fazer o lançamento e também fazer aí o repasse financeiro para, a tua conta. Por que tudo isso? Porque lá na frente precisa se prestar conta. Outras. Lembra que eu falei do trabalho por projetos, o trabalho financeiro, o controle financeiro e contado por projetos? Só que é muito rápido para que esse controle se perca. Nesse mesmo cenário que eu estou dizendo, vamos supor que o presidente foi fazer algum trabalho fora, algum serviço fora e voltou requerendo reembolso de R$ 50 de combustível. Ok. A pergunta é: qual é o projeto que eu tenho que colocar essa despesa? Você foi realizar um trabalho externo por qual projeto? Se, aí, se a organização tiver mais que um projeto. Você está entendendo que o tesoureiro ele não pode ser uma pessoa que não tenha o conhecimento de finanças, porque não é só lançar entrada e saída, não é só contar, verificar
fazer uma conciliação bancária para ver, lançar todas as despesas financeiras que tem no banco, né, as taxas bancárias e ver se o saldo está correto. Não, não é só isso, é saber fazer as perguntas certas. E saber fazer as perguntas certas é fundamental, é fundamental. E uma das perguntas é essa: qual é o projeto que você foi realizar o trabalho externo? Para que seja lançado da forma, né, que se necessita. Esse episódio não vai ser muito longo, porque eu quero dar tempo para você pensar tudo isso, principalmente se você é tesoureiro, e eu vou fazer outros episódios dando continuidade, nós não vamos parar por aqui, nós não vamos parar por aqui, mas eu acredito que não adianta nós fazermos episódio de 2 horas, 3 horas, com muita informação que você não vai conseguir, de repente, colocar em prática, porque o que nós prezamos aqui na Conexão Social é que você aprenda e execute. Aprende e execute. Não adianta você receber informação e não estar disposto a executá-la, ou seja, não ficou claro para você o que você tem que fazer. Então você precisa começar organizando a tua casa que eu digo, o departamento financeiro. Tem um RP financeiro? É na mão ainda? Pelo amor de Deus, larga tudo isso, para de não é na mão, vamos colocar um sistema financeiro aí, tem até gratuito, tesoureiro, tem até gratuito. Outra, organização documental, o que pode-se ter, né, apenas um recibo e o que obrigatoriamente precisa ter uma nota fiscal, isso é importante. E outra, você tem que separar, essa é uma despesa, operacional do projeto A, B, C, D, E, F. Não, esse aqui é uma despesa, da estrutura da organização. Professor, me dá um exemplo. Por exemplo, precisa a equipe da limpeza, ou vamos colocar aí você, o presidente, o vice-presidente, vamos colocar o vice-presidente um pouquinho na roda? Vamos. O vice-presidente diz assim: ó, precisa se comprar material de limpeza aqui para o escritório, né, para o escritório da associação, precisa dar uma limpada aqui. Então, de repente, a pessoa foi lá naquela casinha onde a pessoa vende produtos de limpeza Cândida de forma artesanal, sabe? Cândida, sabão líquido, que nem aqueles que passam de carro, né? Dependente da cidade que você está, dependendo, aqui em São Paulo acontece muito isso. Você ouve os caminhões passando vendendo esses produtos. Obviamente que se comprar um produto desse, você não vai ter nota fiscal. E a diferença de comprar um produto desse, de comprar no mercado, é que o mercado é mais caro. Eu sei que muitos vão, primar por comprar o mais barato, mas então você tem que ter um documento, tesoureiro, uma notinha ali, é um formulário, né, existe até nas papelarias, que é entrada e saída de caixa, e ali você faz o lançamento. Compra de material de limpeza, o dia, quanto foi, isso acontece muito nos interiores, isso acontece, mas observa, é melhor fazer assim do que não fazer de maneira alguma, tá entendendo? Melhor fazer desta forma do que fazer de forma nenhuma. Isso é importante você entender. Agora, se há possibilidade de você ir em um supermercado para poder ter nota fiscal, isso eu primo como muito importante, tá ok? Outra, tesoureiro, você não pode afrouxar no controle do fluxo de caixa da organização. Não permita às pessoas que tenham poder de ter algum gasto financeiro, como a pessoa do presidente. Eu sempre pauto aqui a pessoa do presidente, porque é a pessoa que algumas organizações, ele pensa que ele é o suprassumo do mel, né, é ele que manda, é ele que faz o que quer, na hora que ele bem entende, e as coisas não é desta forma. Então, tesoureiro, não permita, deixe bem claro que toda despesa, todo custo precisa ter uma previsibilidade orçamentária. Você precisa saber
se aquilo cabe ou não cabe no orçamento da organização. Se cabe no fluxo de caixa, maravilha. Se não coube, esquece, vamos ter que captar esse recurso para depois realizar o pagamento dessa despesa, né, de fazer essa despesa. Ah, mas precisamos de comprar um celular novo, ou comprar um celular que não temos, precisamos do WhatsApp, estamos usando o WhatsApp pessoal. Ok, vamos ver aqui no fluxo de caixa. Ó, dá para fazer desta forma. É o tesoureiro que vai ditar a norma, é o tesoureiro que, quando se fala de despesa, fala de dinheiro, né, de recursos, é o tesoureiro que vai tocar a música. Podemos comprar à vista, não podemos comprar em 2 parcelas. Ó, precisamos comprar em 24 meses para caber aqui dentro do fluxo de caixa. É o tesoureiro que vai fazer tudo isso. É ele que detém essas informações, é ele que tem que obrigatoriamente deter essas informações e é ele que obrigatoriamente tem que ser o responsável por tudo isso. E ele vai ter que trazer essa cultura para dentro da organização. Vai ter que trazer essa cultura. A cultura de que não se faz nada que precise de algum aporte financeiro sem passar primeiro pela tesouraria de maneira prévia, né. Aí o tesoureiro estabelece quantos dias antes, por exemplo, sexta-feira que vem eu preciso, comprar, material aqui para a copa, café, açúcar, então já faça a requisição para o tesoureiro na segunda, para o tesoureiro observar e ver qual é a condição, porque ele tem tudo separado, o que é para projeto, o que é para as despesas, estruturais, vamos dizer assim. Quando eu falo estrutural, não estou falando do prédio em si, eu estou falando da manutenção de tudo isso, a manutenção do bem-estar das pessoas ali, que não está envolvida, às vezes, nem no projeto social, mas as pessoas precisam ali tomar um café, tem que ter um banheiro limpo, um chão limpo, tem que pagar o aluguel. Então, essas despesas, ok? Tem que ter também um recurso para isso. E da onde vem esse recurso? O tesoureiro tem que ter isso controlado sempre, 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 sempre. Alguns momentos ele tem que ser flexível e alguns momentos ele tem que ser rígido. Por exemplo, a captação de recursos através dos associados contribuintes é para pagar a despesa estrutural da organização. Ah, mas o projeto A ou projeto Z está precisando de X reais. Não, eu não vou mexer nessa receita. Essa receita já tem destino certo. Ah, mas tem uma sobra, tem um superávit aí. Ok, não há problema que haja um superávit. Tem aqui uma gordura para queimar, mas com as despesas e os custos corretos. E como vamos fazer então com o projeto A, B, C, D? Vamos captar recursos, vamos fazer um plano de captação para levantar esse valor. Vamos fazer uma rifa, vamos fazer uma festa, vamos sortear alguma coisa, mas essa gordura é para ser queimada num outro churrasco. Você está entendendo? E não pode ser aquele bololô, aquele tudo junto. Ah, não se sabe quanto gastou para o projeto A, projeto B, C, com as despesas da estrutura, com pagamento de água, luz, telefone, tá tudo